As águas de Siloé é o tema da nossa mensagem. Águas tranquilas como a desse ribeiro. Na verdade, esse é o ribeiro de Siloé, que em São Paulo nós poderíamos confundir com qualquer córregozinho de nossa cidade, né? Essas são as águas que o profeta Isaías chama de torrentes do Siloé, ou que Jesus no seu evangelho, nos seus evangelhos, né, habita. Jesus cura várias pessoas perto dessas águas. Essas águas eram preciosíssimas para o povo judeu, porque quando Jerusalém ficava sitiada por inimigos, as únicas águas, além da chuva, que os habitantes da cidade recebiam, eram as águas desse pequeno córrego, que era represada numa piscina. Essa piscina existe até hoje lá em Jerusalém. As crianças, em dias de calor, ainda mergulham na piscina de Siloé, onde havia uma lenda que dizia que quando o anjo encostasse na água, o primeiro a mergulhar era curado das suas enfermidades. Uma lenda que durou até os tempos de Jesus. E por falar em água, no próximo slide, nós temos ali a figura de um filtro e de uma caneca, né? Ed? O filtro de barro e uma caneca de ferro. O que acontece? O que acontecia com esses dois utensílios na minha infância? Na casa da minha avó, onde nós brincávamos no Ipiranga, né, quem não conhece bem o bairro do Ipiranga não vai visualizar bem, mas assim, o bairro do Ipiranga é um bairro de colonização italiana. Então, lá você se sente no interior, mesmo estando na cidade grande, né? Em Moinho Velho, lá no Ipiranga, não há grandes apartamentos, não há grandes construções, são todas casinhas que os italianos construíram e outras pessoas depois, mais tarde, também adaptaram. Então é São Paulo, mas com ares do interior. Passei a minha infância toda jogando bola na rua, indo na casa dos colegas. A gente vivia em São Paulo, mas é como se estivéssemos no interior, porque era um lugar bastante seguro, onde as famílias se conheciam. E minha avó morava no Sacomã, bem no centro do Ipiranga, ali onde a italianada toda se reunia à tarde para conversar, para trocar receita. E minha avó, apesar da cara de japonesa, era muito mais italiana do que japonesa, os costumes da minha avó. E a gente brincava, adorava ir na casa da minha avó para brincar naquele bairro, para jogar bola na rua até mais tarde, sem o pai e a mãe encher o saco, com medo da garoa, do chuvisco. Quando a gente ficava e a avó deixava. Fato é que no meio da tarde dava sede. E a gente, em vez de beber água da mangueira dos vizinhos, a gente corria para a casa da minha avó, porque ela tinha um filtro de barro e a canequinha de ferro. A gente tomava aquela água lá maravilhosa, deliciosa. A gente ficava nutrido por aquela água para voltar a brincar. Qual era o segredo dessa água? O que havia no filtro, na caneca ou na água que parecia ser muito mais gostosa aquela água do que a água da mangueira, a água dos vizinhos, a água dos filtros Europa, que era uma febre naquela época? Porque a água da minha avó era mais saborosa, era mais gostosa. Vamos ver. No próximo slide nós vemos também o profeta Isaías. Ele usa no texto que o Giovanni leu a figura das fontes e das águas de Siloé. Isaías escreve assim: esse povo de Israel, não quis as águas calmas do ribeirão de Siloé e está derretendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. O que Isaías quer dizer aqui? Ele está usando o riacho de Siloé como uma figura de linguagem, como uma comparação. O povo de Jerusalém tinha no riacho de Siloé, como eu disse antes, uma parte vital da sua existência. Porque quando os inimigos se aproximavam, eles trancavam os portões da cidade e conseguiam ficar dentro dos muros por semanas e semanas. Por quê? Porque esse riacho trazia água do centro ali da montanha. Era um riacho que nunca secava. Era uma fonte de água. E o rei Ezequias cavou vários túneis para que essa água chegasse até uma piscina chamada Piscina de Siloé, que existe até hoje. Essa água era tão importante que uma lenda surgiu entre os israelitas e judeus.
Havia uma lenda de que quando o anjo tocasse nas águas de Siloé, na piscina, o primeiro enfermo a mergulhar nas águas era curado. Tanto que Jesus cura um paralítico que não conseguia chegar àquelas águas. E Jesus então o tira daquela debilidade. Mas o povo de Israel não queria saber dessas águas mais. De fato, né, um riacho tão pequenininho, um riacho tão fininho, o povo de Israel e Judá queria saber de uma água mais poderosa, de uma água mais turbulenta. Eles estavam seduzidos pela turbulência e pelo vigor de águas estrangeiras. Especialmente o povo de Zebulon e Naftali, no norte ali. Esse povo não queria saber de águas calmas, mas de águas sedutoras. Isaías usa as águas de Siloé para comparar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água tranquila de Siloé. A palavra de Deus não vem em grandes comícios ou shows. A palavra de Deus não é anunciada em cultos estrondosos apenas, mas a palavra de Deus é anunciada boca a boca, de forma simples e de forma eficaz. Eficaz não pela nossa própria capacidade, mas pelo agir do Espírito Santo, nessas águas tão calmas e tranquilas como a palavra de Deus. O povo de Judá não queria saber mais da palavra de Deus. Todos os profetas que iam anunciar a palavra de Deus eram taxados como falsos profetas, como estraga-prazeres, porque os profetas anunciavam a verdade. E muitas vezes a verdade que a palavra de Deus nos traz não é a verdade que nós gostaríamos de ouvir. Muitas vezes nós preferimos as águas sedutoras da mentira. Nós preferimos águas estrangeiras. Né? Olha só o que aconteceu com o povo de Naftali. Vamos ver no próximo slide. Eles foram os primeiros israelitas a serem dominados pelo Império Assírio. O problema de Zebulon e Naftali estava no seguinte: quando eles dominaram toda aquela região, Deus havia dado uma ordem muito clara: expulsem todos os povos cananeus de suas terras, porque esses povos idolatram deuses construídos e fabricados por mãos humanas. Expulsem todos eles. Mas o povo de Zebulon e Naftali preferiu fazer o quê? Escravizar esse povo. Eles olharam para aqueles homens fortes e pensaram: que desperdício é mandá-los embora? Vamos escravizá-los, torná-los nossos criados, ou vamos obrigá-los a pagar tributos a nós. Olharam para aquelas mulheres cananeias e pensaram: que desperdício de mulher. Vamos casar com essas mulheres, tomá-las de seus maridos e ampliar as nossas famílias. E foi isso que o povo de Zebulon e Naftali fizeram. Ao invés de expulsar a idolatria, compactuaram com ela. Então, ao lado da água de Siloé, ao lado da palavra de Deus, que é simples, mas nutre, havia o culto sedutor dos cananeus. Os cultos cheios de fogo, cheios de artifício, de músicas que faziam as pessoas chorarem, de milagres estrondosos, de mulheres belíssimas como prostitutas de culto. Esse culto sedutor, essa água volumosa, encantava e encantou o povo de Zebulon e Naftali. Por isso o profeta Isaías escreveu: esse povo de Judá, de Zebulon e Naftali, eles não querem mais saber das águas tranquilas de Siloé. Eles querem saber das águas do Eufrates. E qual era a água do Eufrates? O rio Eufrates era o rio que corria na Babilônia, que alimentava o que hoje é Bagdá, a antiga Babilônia. Era o rio que corria na antiga Síria. Então Isaías está dizendo assim: por causa da sua infidelidade, você vai ter o que deseja. O profeta escreve: por isso eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo,
e sobem até o pescoço da gente. Para chegar em Judá, era automático saber que Zebulon e Naftali haviam caído. Por isso o povo que vivia no norte, ao ouvir essa mensagem, já supunham o quê? Que o profeta estava dizendo assim: já era para vocês. Se Jerusalém caía, é porque vocês já caíram há muito tempo. Ou seja, o fim de vocês já está decretado. O fim de Zebulon e Naftali já está decretada. Como uma enchente do rio Eufrates, que toma as terras do norte e desemboca lá em Jerusalém, assim seria a invasão assíria. E não foi uma enchente com água. O rio Eufrates era um rio de sangue. O Império Assírio foi construído sob o sangue daqueles povos como a liga que fazia a argamassa daquele império. Era o sangue daquelas pessoas que construíam as fronteiras do Império Assírio. E foi com total crueldade que os assírios tomaram as terras do norte, devastando tudo, fazendo aquilo que Deus havia designado a eles fazer. Dar uma lição naquele povo que não queria mais saber de águas calmas e tranquilas, mas desejavam há muito tempo essas águas turbulentas do rio Eufrates. A partir desse domínio assírio que nós vimos no mapa, a terra de Zebulon e Naftali nunca mais foi o que era antes. O povo que ali habitava nunca mais voltou para aquele local. Por isso o profeta Isaías ele lança uma profecia de que é nessa terra obscura do norte que brilharia a luz. Nós vimos isso acontecer com Jesus. Agora nós precisamos ir para o próximo slide. Falamos de Zebulon e Naftali, temos que falar de nós agora. A gente falou no começo do culto sobre a complicação da nossa vida. Mas o grande culpado dessa complicação somos nós mesmos. A vida praticamente é muito simples, né? Nós não precisamos muito para viver. O que nós precisamos para viver? Um lar. E um lar é constituído do quê? Da nossa família, de um teto para cobrir as nossas cabeças, água, comida e roupa no inverno para se aquecer. Nós não precisamos mais muito do que isso. Só que nós gostamos de complicar as coisas desde o começo do mundo. Adão e Eva tinham todas as frutas do mundo. Eles podiam comer de tudo, mas eles preferiram complicar. Pegar aquela fruta, a única que era proibida e nem era mais gostosa. Simplesmente porque a gente gosta de complicar. O povo de Judá, de Zebulon e Naftali não estavam contentes em beber aquela água de Siloé, em ouvir a palavra de Deus, mas queriam religiões mais dramáticas. Estavam encantados com os cultos orientais que vinham da Síria, com os cultos dos cananeus, com os cultos dos gregos. Seduzia demais aquela idolatria poderosa que eles viam. E eles complicaram sua vida religiosa. A vida na igreja é muito simples também. É ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Não há grandes complicações nisso. Mas nós complicamos tudo, né? Nós criamos regras para tudo e para cada coisa que fazemos. Nós complicamos de tal forma que para mudar uma data no distrito é uma guerra assim incomensurável. Nós gostamos de complicar as coisas. Nós não queremos a água simples, mas queremos águas turbulentas. Nós não queremos navegar num mar calmo, numa jangada, mas queremos grandes navios porque queremos sentir a emoção de grandes ondas. E assim é a nossa vida. E por isso nós sofremos de ansiedade. O que é ansiedade? Nas palavras de um sábio, ansiedade é viver o futuro no presente. Isso é ansiedade. Se você já vive no amanhã, agora, provavelmente você não consegue ficar parado muito nesse banco. Você já está batendo a perna, você já está pensando no que tem que fazer amanhã no seu trabalho, ou mês que vem. Já está pensando em seus projetos futuros. E isso é sintoma da ansiedade moderna. Nós não vivemos mais o agora, mas sempre o amanhã, o depois, o ano que vem, a aposentadoria e assim por diante. E isso começa já na infância. A criança já sonha, se ela está no primário, em chegar no ginásio. Se está no ginásio, no colegial, porque daí ela tem uma matéria
um professor diferente para cada matéria, isso é muito legal. Se está no colegial, quer tirar a carteira de motorista e fazer 18 anos. Fez 18 anos, quer se formar logo na faculdade. Terminou a faculdade, quer fazer um mestrado e depois um doutorado, e assim vai por diante. E depois quer casar, ter filhos e assim por diante. A verdade é que a gente nunca vive o presente. A gente sempre está vivendo o futuro, o amanhã. E por isso sofremos de ansiedade. Porque a ansiedade, como eu disse, é viver o futuro no hoje. Não cabe o futuro todo num dia só. E aí você não se contém dentro de você. Você tem que extravasar isso. É isso que nós vemos nas redes sociais, não é verdade? Parece que na rede social cada um tem uma necessidade de extravasar o seu eu. Não se contém em si mesmo. Tem que compartilhar a comida maravilhosa que preparou para o seu marido, para a sua esposa. Não precisa, não está contente mais em ter aquela janta em casa, mas tem que compartilhar com os 100 seguidores e os 1000 contatos que estão no Facebook. Se vai para um lugar legal numa praia, tem que tirar foto na praia, porque não basta apenas o mar, o cheiro da água salgada e o frescor da água. Você tem que extravasar isso para milhares de pessoas verem que você está na praia. Você vai jantar com os amigos? Não basta jantar com os amigos. O celular está ligado na rede social, mostrando cada passo do seu jantar. E aí nós vivemos não mais o hoje dentro do amanhã e o amanhã dentro do hoje, mas nós vivemos o virtual dentro do real, o real dentro do virtual, e a nossa vida é uma pura ansiedade, né? Deus nos convida a vivermos o hoje, a bebermos a água calma de Siloé, a não nos preocuparmos em grandes emoções, nem no culto e nem na vida, mas a estarmos felizes com o quê? Em beijar os nossos filhos, não em presenteá-los com Playstations e Barbies de R$1000, mas apenas em beijá-los, em abraçar o nosso pai e a nossa mãe, não em pagar um cruzeiro para eles, basta beijá-los, visitá-los todos os domingos. Isso já é o principal e o suficiente. Deus nos convida a compartilharmos as nossas férias para o nosso descanso, não para que 1000 pessoas na rede social fiquem com inveja do que nós fizemos. Deus nos convida a viver a vida simples. E é isso que Jesus convidou os discípulos na Galiléia. No próximo slide nós vemos isso. Jesus chamou pessoas simples, que estavam preocupados com o hoje. Pedro, Tiago, João, André, estavam pescando no mar da Galiléia. E olha só que interessante. O mar da Galiléia, a Galiléia é o nome romano para Zebulon e Naftali. Jesus começou o seu ministério na Judéia. Foi batizado ali, lá ele pregou entre os fariseus, mas ele subiu para a Galiléia. Foi na Galiléia que ele chamou os seus primeiros seguidores. E foi na Galiléia que ele fez as suas primeiras mensagens, como eu li no Evangelho. Jesus fez isso para cumprir o que Isaías havia predito. Isaías escreveu o seguinte: terra de Zebulon e Naftali, Galiléia dos pagãos. A terra que estava na escuridão viu uma forte luz. Essa luz é Jesus. Jesus não foi uma luz reluzente, não foi um cometa, não foi um popstar. Jesus foi um Messias de pé descalços. E de pés descalços ele foi ao mar da Galiléia e chamou seus discípulos para pregar o Evangelho. Ele curou doentes não com grandes cultos e movimentações. Ele não colocava faixas chamando o povo para vir ao seu culto maravilhoso. Ele não se intitulou profeta, ou apóstolo, ou pastor. Ele apenas recebia as pessoas e curava aquelas que estavam enfermas, de forma simples, com a palavra de Deus. Jesus dava ao povo não o rio Eufrates, mas as águas calmas de Siloé. Jesus não muda, é o mesmo hoje. Jesus não vem a nós através de grandes astros da música gospel, né? Que palhaçada é aquele negócio lá das promessas lá que eu assisti, uma palhaçada aquilo, né? É um louvor para o eu, para o cantor, para as bandas, mas não para Deus. Pode até cantar Deus, mas o centro lá é a pessoa, é o artista que é aclamado, não é Deus, né?
Se usa Deus, mas para se aclamar o eu. É igual aquelas pessoas que hoje, assim, é muito engraçado. Em vez de pedir a esposa em casamento, não, ele tem que mostrar para o mundo. Parece que a esposa, né, a noiva, é só um apetrecho para o cara se mostrar. Para o cara mostrar que sabe dançar, que sabe pular de paraquedas, que sabe descer num cordão, que sabe ensaiar. É uma grande palhaçada que a gente vê hoje em dia. Né? A gente não vê mais a essência das coisas. A noiva naquele pedido é só um detalhe. O grande centro é as performances. Às vezes os casamentos de hoje são assim, né? A palavra é só um detalhe. O principal é o decorador que entulha o altar de flores. A gente nem consegue ver mais a cruz nos altares de casamento. É o filmador que sobe no altar, às vezes senta em cima para pegar o melhor ângulo da aliança. É o fotógrafo que trepa em cima da igreja para tirar a foto de cima. A gente está transformando coisas simples em grandes palhaçadas, em grandes performances, em grandes besteiras. Né? E o que Deus veio fazer? O que Deus, encarnado em Jesus, o Filho de Deus, veio fazer? Veio entregar as águas calmas de Siloé. Se Jesus fosse um popstar, ele não nasceria em Belém. Ele nasceria em Roma, a capital do mundo. Se Jesus fosse um astro, ele não morreria fora dos muros de Jerusalém, mas morreria dentro do Império Romano, né? No Senado romano, para todo o Império ficar sabendo da grande notícia, do grande show. Jesus veio fazer o simples, morrer por nós e pagar pelos nossos pecados, sem grandes alardes, sem grandes comícios, sem grandes shows. Se existisse Facebook naquela época, YouTube, internet, acho que o máximo que Jesus colocaria no dia da sua crucificação é Tetelestai, está consumado, e se despediria de todos. De repente teria um Pedro mais afoito colocando ali, né, no seu celular: espere daqui 3 dias, grande movimentação, local, cemitério Jerusalém, #partiu. Aí no domingo de manhã, de repente Maria e Maria Madalena, de posse das suas câmeras, tomariam os flashes e as fotos do túmulo vazio e colocariam embaixo: aonde está? Mistério. E Jesus, na sua simplicidade, de repente ele até responderia com seus comentários do tipo: não procure entre os mortos aquele que vive. Não procure na rede social ou no YouTube aquele que é de carne e osso. É isso que Jesus veio fazer. Veio morrer por nós de verdade. É isso que Jesus deixou a nós na Santa Ceia. O seu verdadeiro corpo e sangue, que não é tomado por meio de grande show, mas também é impossível tomá-lo por meio de celular e internet. Você tem que vir aqui para receber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para perdão de pecados. Quem está assistindo esse sermão pela internet sabe que isso que você assiste não substitui o culto. Porque pela câmera e pela tela você não pode sentir o cheiro das pessoas, abraçá-las, falar com elas, beijá-las, e principalmente você não pode receber o corpo e sangue de Cristo na comunhão dos irmãos. Por isso a igreja sempre vai ser algo simples: vir, ouvir, comer, beber, ir para casa e amar as pessoas. Isso nunca vai mudar. Meus queridos irmãos, que a nossa era de luz, nós vivemos na era de luz, né, não seja uma grande ilusão para as trevas que habitam este mundo. Que os nossos celulares não sejam amortecedores, não sejam anestesias para a verdadeira dor que arde no mundo. Que o nosso dia a dia não seja uma enganação para a ansiedade que habita o nosso coração. E que principalmente os remédios que nós temos no mundo lá fora, né? Remédio que eu digo não é remédio do médico mesmo, não tratamento médico, mas essa fuga que nós temos no mundo que é chamada de remédio, não nos afaste da verdadeira cura para a nossa ansiedade, que é a palavra de Deus, que nos convida a respirar e viver o hoje, a ouvir a palavra e receber as águas de Siloé para o tratamento da nossa alma, para refrigério de nossas dores, para a regeneração do nosso ser. Que o perdão de Jesus seja sempre
o remédio verdadeiro para a dor que nós sentimos hoje. E que esse Jesus que chamou os discípulos, né, esteja presente em nossas vidas todos os dias. Pois o nosso coração é igual Zebulon e Naftali. Sempre quer águas mais turbulentas. Mas o que ele precisa não é da turbulência, mas é da água simples de Jesus, a palavra de Deus. Que Zebulon e Naftali, que está dentro do nosso coração, seja uma Galileia, não dos gentios, mas uma Galileia de Jesus, a Galileia dos discípulos. Por último, nós voltamos ao segredo da água. Ed, pode passar? O segredo daquela água na minha avó estava no filtro de barro, na caneca. E olha que por muito tempo eu tentei reproduzir aquela água. Eu comprei um filtro de barro que a minha esposa fez eu jogar fora porque ela dizia que era horrível, né? E de fato não era igual à água da minha avó. Comprei uma canequinha de ferro, tomei com aquela água, deixei ficar bem gelada, fiz de tudo. Não era igual à água da minha avó. Cheguei até ir no Ipiranga, lá no botequinho, onde tem uma filtro de barro, né? Pedi para o cara me servir aquela água, porque era o mesmo bairro, mesma água, mesmo filtro. Não era a mesma coisa. O que era? Qual era o segredo daquela água? Alguém pode me dizer? Qual era o segredo da água? Qual era o segredo da água do número 38 da rua Alencar Araripe, no Sacomã, perto de Heliópolis? Oi? Será que era o local? Não. O segredo da água era as mãos de quem dava o copo. O segredo da água era as mãos da minha avó. Esse era o segredo. Não há outro segredo. Por que eu não consigo reproduzir essa água? Porque essas mãos viraram pó e aguardam a ressurreição. A palavra de Deus é a mesma coisa, né? O segredo de ouvir a palavra de Deus não está no pastor, não está na igreja, nem na denominação, na placa de igreja. O segredo da Santa Ceia não está em quem dá ou quem consagra. Não está. Está nas mãos de Deus. Só que essas mãos não viraram pó. Essas mãos ressuscitaram. São essas mãos que nos entregam a palavra de Deus todos os dias, todos os domingos, em todos os cultos. Que vocês possam se apegar à palavra de Deus, às mãos de Deus, não aos instrumentos que Ele usa para trazer essa água tão gostosa a vocês. Que Deus nos guarde e nos nutre, que Ele possa nos nutrir nessa verdade. Amém.